Olá galera, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a adjunta adnominal. Na nossa live de quinta-feira passada, a Giovana, no finalzinho, ela pediu para explicar a diferença entre o adjunto adnominal e o aposto. Então nós vimos na aula passada sobre o adjunto adnominal, a diferença dele entre o predicativo, a diferença dele entre o complemento nominal, e eu vou colocar um exemplo aqui para diferenciá-lo de aposto. Lembrando que o adjunto adnominal, a função dele é de caracterizar um substantivo. Essa caracterização, ela dá a ideia de adjetivo, ela pode ser um artigo, ela pode ser um pronome, ela pode ser um próprio adjetivo, então ela tem várias especificações. E o adjunto adnominal, ele é um termo acessório da oração, assim como o aposto. O aposto, ele não é obrigatório, ele é acessório, só que eles trazem ali características diferentes. Então, aqui eu coloquei 3 orações para vocês. A primeira ideia que eu tenho que ter, se o adjunto adnominal ele serve para caracterizar um substantivo, então qual é a função do aposto? O aposto ele serve para identificar ou especificar algo dentro da oração. Então, a primeira diferença que a gente tem já é aqui. O adjunto adnominal, ele caracteriza, ele sempre vai dar uma característica para o substantivo. O aposto, ele tem o objetivo de identificar ou de especificar algo. Então, aqui, a blusa preta é nova. Todas as vezes que a gente começa aqui para analisar uma oração, vamos marcar o verbo. Aqui eu tenho o verbo é, que é um verbo de ligação. Predicado é nova. Essa palavra nova, é um predicativo da palavra blusa, só que aqui no sujeito eu tenho um substantivo que é chamado blusa, que é o núcleo desse sujeito, e eu tenho 2 palavras aqui, eu tenho a e eu tenho preta. Qual é a ideia do a? Qual é o objetivo do artigo a e da palavra preta? Elas estão aqui para atribuir características a esse substantivo. Então, qual era a cor da blusa? A cor da blusa era preta, então isso aqui eu chamo de adjunto adnominal. E o a está identificando que blusa é uma palavra feminina, então também é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, como ele é acessório na oração, eu preciso saber qual blusa que é nova, se é a blusa preta, a blusa amarela, a blusa roxa, faz diferença? Se eu tampo aqui, a blusa é nova, não faz diferença nenhuma. A oração, ela permanece da mesma forma. Se eu tiro a blusa é nova, professora, fica estranho. Lembra que eu falei na aula passada que a gente está acostumada a sempre iniciar as palavras com artigo, mas isso não quer dizer que essa palavra está errada. Aí eu tenho aqui a oração número 2. A explicação do aluno foi clara. A explicação do aluno foi clara, é o predicado. Essa palavra clara, ela está dando uma característica para a explicação, então ela é um predicativo. A palavra mais importante aqui do sujeito, a explicação é aluno, é do ou é a? Explicação. Tiro a explicação, eu tenho 2, eu tenho palavras aqui que vão atribuir características a essa explicação. Era uma explicação qualquer? Não, era uma explicação do aluno. Então, do aluno é um adjunto adnominal. Tira esse adjunto adnominal, a explicação foi clara. Eu preciso saber de quem foi a explicação, se foi do aluno, do professor, da minha mãe, do meu tio, não. Então é um termo acessório. Se é um termo acessório e está dando característica para um substantivo, é um adjunto adnominal. Da mesma forma, o artigo a está indicando que é uma palavra no feminino e uma palavra no singular. Então é um adjunto adnominal e também é um termo acessório. Aqui na oração 3 eu tenho José, o melhor aluno do colégio, entrou na faculdade. Eu vou retirar essa parte aqui, ó. José entrou na faculdade. É uma oração completa.
Só que esse termo aqui, o melhor aluno do colégio, ele está servindo para especificar ou ele quer dar uma característica para o José? Era qualquer José? Não, eu vou especificar que José era esse. Ah, era aquele José que era o melhor aluno da escola. Esse o melhor aluno do colégio, ele não é um adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal, ele vai aparecer, primeiro, ele não vai estar como aposto através de vírgulas e ele vai aparecer com palavras curtas, no máximo ali uma locução adjetiva, 2 palavras. Esse aposto, né, essa ideia aqui, o melhor aluno do colégio, por mais que eu tire, não tenha prejuízo dentro da oração, o objetivo dele não é aqui como do adjunto adnominal, dar uma característica. Aqui está servindo para especificar. Eu estou especificando que o José, que era o melhor aluno da escola, eu posso até pôr o que, né? Que era ou que é o melhor aluno da escola, ele entrou na faculdade, beleza? Então, esse aposto aparece na oração 3 e a oração 1 e 2 eu tenho adjuntos adnominais. A gente vai treinar, vai fazer vários exercícios para que vocês, na prática, vocês comecem a perceber o que é um aposto, o que é um complemento, o que é um adjunto, o que é um predicativo, tá bom? Então, olha só, né? Depois que a gente revisou ali sobre o adjunto adnominal e diferenciou sobre o que era adjunto adnominal e o que era aposto, a gente vai começar a ver sobre o adjunto adverbial. Então, também é uma matéria nova. Peguem aí o caderno de vocês e façam todas as anotações, beleza? Quando a gente estuda sobre adjunto adnominal, adjunto adverbial, nós estamos na parte da gramática que a gente chama de sintaxe. Quando a gente faz a análise morfológica da oração, eu quero saber qual é a classe gramatical de cada palavra ali. Eu não quero agora, a gente não está estudando sobre classe gramatical, a gente está estudando qual a função dessa palavra dentro da oração. Então, lá no adjunto adnominal, se eu falo a blusa preta é nova, eu sei que a palavra preta é um adjetivo, só que eu não quero a classe gramatical, eu quero a função desse adjetivo dentro da oração. Então, a função desse adjetivo na oração é de adjunto adnominal. Então, o adjunto adverbial também é da mesma forma. Adjunto adverbial lembra uma palavra que a gente já estudou, que é advérbio. Só que agora eu não quero estudar a classe gramatical, né? Eu sei o que é um advérbio, né? O advérbio lá é a classe gramatical que vai dar a ideia de tempo, de lugar, de modo. Então, se eu falo, eu gosto muito de vocês, a palavra muito, se eu for analisar morfologicamente, muito é um advérbio. Se eu for analisar sintaticamente, muito é um adjunto adverbial. Ah, então, professor, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só que depende como eu vou analisar, se é na morfologia ou se é na sintaxe. Então, aqui tem a definição. O que é um adjunto adverbial? São todas aquelas palavras ou expressões, então não precisa ser só uma palavra. São palavras ou expressões que vão acrescentar informações no verbo. Então, elas não estão ali para também ser algo que, se eu retirar dentro da oração, perde todo o sentido. Então, quando eu falo aqui, eu gosto muito de vocês, eu gosto de vocês. A oração continua da mesma forma. Só que qual é a diferença? Quando eu falo muito, eu dou uma ideia de intensidade, beleza? Então, esse adjunto, ele vai acrescentar. Então, eu acrescento algo. Pode ser uma ideia de lugar, pode ser uma ideia de tempo, pode ser uma ideia de modo, pode ser uma ideia de negação, pode ser uma ideia de dúvida ou pode ser uma ideia de causa. Se eu coloco aqui, então, por exemplo, eu moro em Brasília.
Tem alguma parte dentro dessa oração que dá a ideia de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida ou de causa? Eu moro, o verbo é morar. Quem mora, mora. Esse verbo precisa de complemento? Não. Ele não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Então, o que está fazendo esse em Brasília aqui? Esse em Brasília é um termo acessório que vai acrescentar uma informação para esse verbo aqui. Isso não quer dizer que é essencial. Se eu não colocar ali, que a pessoa não vai entender o sentido da minha oração. Em Brasília, indica o lugar onde eu moro. Então, se indica lugar, é um adjunto adverbial. Se eu tenho a oração, por exemplo, o meu cachorro morreu ontem. É mentira, tá, gente? É só um exemplo. Nem tem cachorro. Mas o meu cachorro morreu. Quem morre, morre. O verbo ele é intransitivo, é um verbo que não precisa de complemento. Só que eu coloquei na oração, meu cachorro morreu ontem. Essa ideia, essa palavra ontem, ela vai acrescentar uma informação, só que ela não é essencial. A palavra ontem, ela traz ideia de tempo. Então, a palavra ontem é um adjunto adverbial. Vou colocar aqui mais alguns exemplos para a gente analisar. Então, olha só, coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 orações. Todas essas orações aqui, elas têm adjuntos adverbiais, ou seja, elas têm palavras que elas vão indicar tempo, modo, intensidade, causa, finalidade, alguma ideia que a gente estudou lá de advérbio. A primeira coisa que eu faço aqui, eu vou marcar todos os verbos para eu começar a analisar. Você é muito inteligente. Esse é muito inteligente, dentro dessa oração eu tenho a palavra muito, que ela vai dar uma ideia de intensidade. Então você não é só inteligente, você é muito inteligente. Então eu dei uma ideia de intensidade aqui dentro dessa oração. Então muito é um adjunto adverbial de intensidade, né? Um adjunto adverbial. O homem morreu de tuberculose. O verbo é morrer. Da mesma forma como eu falei lá do cachorro, quem morre, morre. Eu preciso saber qual foi a morte da pessoa? Não. Só que eu acrescentei, ele morreu de tuberculose. Tuberculose foi a causa que ele morreu. Então é um adjunto adverbial que dá a ideia de causa. Ele está ali para acrescentar informações. Não é o complemento do verbo, não é o objeto, não é algo, por exemplo, essencial. O predicado da oração é algo que está ali para acrescentar uma informação. O menino treinou. Quem treina, treina. Só que ele treinou para a competição. Esse para a competição indica a finalidade. Então, é um adjunto adverbial de finalidade. Então, eu treinei muito, eu treinei pouco, eu treinei para competir, eu treinei hoje. Todas essas palavras que eu falei aqui, elas estão dando uma informação a mais sobre o verbo treinar. Ou hoje, treinei hoje, ideia de tempo, treinei pouco, treinei muito, eu não treinei, então indica uma ideia de negação, não é complemento do verbo treinar, beleza? Então são adjuntos adverbiais. Eu acordei às 7 horas, quem acorda, acorda. Você precisa saber qual a hora que eu acordei para você entender o sentido do verbo? Não. Eu acordei às 7 horas. Às 7 horas é um adjunto adverbial que dá a ideia de tempo. E ela chegou tarde. Quem chega, chega. Eu preciso saber qual a hora que ela chegou, se ela chegou tarde, se ela chegou cedo, se ela chegou ontem. Não. Então eu tenho a palavra tarde. A palavra tarde indica o tempo em que essa pessoa chegou. Então percebam aqui que todos os adjuntos adverbiais que estão aqui no quadro, eles estão servindo apenas para acrescentar uma informação.
Que informação é essa, professora? São aquelas informações que a gente viu lá no quadro anterior. Ou informação de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, beleza? Então, tem uma atividade para vocês realizarem aqui e amanhã na nossa live a gente continua a falar sobre a adjunta adverbial, tá bom? Um beijo grande e boa semana!